vem sobre mim. Vem, Santo Espírito, vem sobre mim. Vem, Santo Espírito, agir em mim. Vem, Santo Espírito, agir em mim. Acende em mim o fogo do teu amor. Enche o meu coração. Acende em mim o fogo do teu amor. Enche o meu coração. Vem fazer algo novo. Sopra sobre o teu povo. Vem fazer algo novo em nós. Vem fazer algo novo. Sopra em mim de novo. Vem fazer algo novo em mim. Vem, Santo Espírito, vem sobre mim. Vem, Santo Espírito, vem sobre mim. Acende em mim o fogo do teu amor. Enche o meu coração. Acende em mim o fogo do teu amor, do teu amor. Enche o meu coração. Vem fazer algo novo. Sopra sobre o teu povo. Vem fazer algo novo em nós. Vem fazer algo novo. Sopra em mim de novo. Vem fazer algo novo em mim. Sabe quando você começa o programa e fala assim, ai, tomara que não acabe, tomara que não acabe, tomara que não acabe. Meu Deus do céu, que talento, que voz. Graziele Cunha, seja muito bem-vinda. Eu conheci essa menina como era só Grazi na época, não era ainda nome artístico, Graziele Cunha, era Grazi. Lá nos bancos da Universidade de São Judas, não foi? Pois é. Lá era uma menina sorridente, continua aí, ó, sorridente. Seja muito bem-vinda. Vamos fazer um programa lindo hoje, lindo, lindo. Tem uma história, gente, assim, já de vários CDs lançados, inclusive pela Warner, não foi? Sim, Exato. Já acompanhou o Padre Antônio Maria, lá no Louvemos. né? E no Louvemos, na nossa século XXI, que a gente tem um carinho tão grande também. Tem um trabalho lindíssimo e eu queria que você que está em casa conhecesse um pouco mais desse trabalho. Qual que é, assim, a melhor forma? É @Graziele Cunha Oficial, é isso? No Instagram? Isso.
Seja muito bem-vinda mesmo. Olha, gente, esse programa... Quem que tá ali, é o Juninho? Juninho. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Esse é conhecido, né? Ele vem aqui e toca maravilhosamente bem. Seja obrigado. muito bem-vindo. Vamos fazer 2 horas de um programa que vai tocar alma, vai tocar coração. Tenho certeza disso. Eu queria trazer um padre, não sei se vocês conhecem. Conhece esse padre aqui, autor desse livro? Muito. Muito. Vocês tocam na missa dele ou não? É? Maravilhoso padre. E ele tem vários livros. E eu comecei a ler, assim, a pensar, o que será que a gente poderia, assim, fazer uma entrevista que fosse uma inicial, né? Que eu quero recebê-los muitas vezes aqui no nosso programa. E aí eu escolhi um dos livros, Aprender a Escolher, Ensinamentos de Pai para Filho. Eu comecei a ler esse livro e eu não parei de ler. Eu acho que em 2 dias, compulsivamente, eu fui lendo. As histórias, elas são histórias fortes e, ao mesmo tempo, histórias de quem é de carne e osso. E é por isso que eu quero trazer um bom padre, que tem um coração lindo, maravilhoso. Padre Anderson Marçal, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. Meu bom padre. Muito obrigado. Padre abençoado, né? Tem carisma. Seja muito bem-vindo, padre. Nem preciso apresentar, né, assim, os nossos músicos de hoje, porque já acompanham você, fazem um trabalho lindo. Inclusive, vocês não gravaram alguma coisa junto à Canção Nova também? Um trabalho de CD, alguma coisa assim? Eu gravei um EP, foi lançado ano passado, no comecinho da pandemia, com 6 músicas minhas. O Juninho, que é o meu produtor, fiz a produção do EP lá na Pax. Maravilhoso. Mas ele foi lançado pela gravadora Canção Nova. Eu vi que o padre... Marçal está aqui em São Paulo agora, né, padre? Estou aqui em São Paulo. Ou sempre esteve aqui em São Paulo? Eu sou daqui de São Paulo, Tá. mas eu estive 19 anos fora de São Paulo e em 2019 retornei para a Missão Canção Nova aqui de São Paulo. Hoje, a paróquia... Santa Cândida fica no bairro do Ipiranga. O padre Santa Cândida, por exemplo, eu sou bem ignorante num monte de coisa, né? Quando fala assim para mim, Santa Cândida, eu digo assim, nossa, uma grande santa. Mas e aí, Dalcides, vamos lá, vai, tá aqui, a câmera ligada, Santa Cândida, eu vou dizer, nossa, uma grande santa. Mas eu não sei dizer nada sobre ela, nada. Mas você não é o único, na verdade é uma santa do 1º século. Tá. Ela foi catequizada e batizada por São Pedro, é da região de Nápoles, na Itália, e é uma santa bem desconhecida no Brasil, tanto que no Brasil só existem 2 paróquias, essa, nossa, no Ipiranga, e uma em Curitiba. Mas é uma santa mártir, protetora das famílias, protetora dos doentes, e que uma das coisas que estamos tentando fazer é justamente a divulgação, a devoção a Santa Cândida. Santa Cândida, ela viveu então ali nos primórdios do cristianismo, numa situação muito adversa, certamente o cristianismo ali passando por poucas e boas, né? Muita gente enfrentando o martírio. Ela chegou a ser martirizada? Sim. Sim. São Pedro passa pela cidade dela em direção a Roma. E aí vai para Roma, é martirizado. Ela sabe que São Pedro é martirizado, ela se dirige para Roma. Neste que ela se dirige para Roma, ela também é martirizada. O padre, você falou da Canção Nova. Eu tenho um carinho tão grande pela Canção Nova, uma gratidão tão grande. Tudo que eu comecei, assim, de comunicação, foi junto à Canção Nova. Eu tinha, assim, feito uns estudos, me preparado para rádio, TV, mas quem me deu a primeira oportunidade foi a Canção Nova. E foi na Canção Nova que durante muitos anos eu fiz um programa e que para mim era assim, um momento tão especial. Eu pegava um violão, padre, e diante de uma imagem de Nossa Senhora, eu fazia assim, um momento de diálogo, né? Assim, imaginando que Nossa Senhora estivesse ali. Aquela imagem era só assim para lembrar que a mãe estava ali. E era nas quintas-feiras à noite aquele diálogo do filho com a mãe. Você acredita? Isso eu estou falando, padre, você nem acho que tinha nascido ainda, né? 25 anos atrás. Você tem quanto hoje?
Eu tenho 44. 40, é mesmo, padre? 44 anos. Com essa carinha assim, Com essa todo carinha menininho. Nossa, então tá legal. Ó, e eu me lembro que, assim, 20 e poucos anos atrás, né? 25, acho. Fazendo o programa e tal, eu não tinha ideia que 25 anos depois, nessa semana mesmo, alguém me escreveu e disse assim: ô Dalcides, eu rezava com você naquelas noites de quinta-feira. Então são lembranças assim muito carinhosas, muito carinhosas. E eu lembro, né? Já tinha ali os meus 5 anos de idade, vamos dizer assim. Eu lembro deste programa, não só lembro, como a imagem ainda está. Está numa das nossas casas aqui de São Paulo, a imagem está lá ainda, de Nossa Senhora Auxiliadora. Você sabe que eu me lembro, o dia que eu fui levar essa imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, na verdade foi um provincial nosso, um superior nosso, que colocou dentro do carro, a imagem era enorme, não cabia direito dentro do carro, aí colocamos uns cobertores. Eu ainda era assim, um menino, né? Um menino, mas sempre muito apaixonado pela obra de evangelização, apaixonado pela Canção Nova e apaixonado também por Nossa Senhora. E é por isso que nós estamos aqui, ó, no encontro de família, né? As nossas histórias, em algum momento, foram se cruzando, né? Sim. Ô padre, eu vou fazer todas as perguntas. Eu vi que tem, assim, algumas coisas no seu livro que são fortes. Por isso que eu estou perguntando para você, posso tocar em qualquer assunto? Pode. Qualquer assunto. Até quando você fala das coisas fortes, o prefácio quem fez foi Dom Alberto Taveira. Sim. O Dom Alberto foi arcebispo de Belém, sua bênção, Dom Alberto. Foi ele quem me acompanhou durante todo o período da teologia, né? E ele fez o prefácio por me conhecer, não somente aí, claro, algumas coisas eu não escrevi, né, obviamente. Mas ele coloca aí, até quando eu me deparei com o que ele escreveu, cenas fortes, cenas policiais, aventuras sexuais, eu falei, meu Deus, não era para ser tão claro assim. E ele foi. Mas podemos conversar tranquilamente. No começo, até falando um pouquinho já sobre a minha história, no começo eu tinha muita vergonha de dizer aquilo que eu tinha feito, de falar sobre tudo que eu tinha feito. Mas foi num encontro de jovens, eu ainda era seminarista, não lembro que ano foi, acho que em 2004, foi 2004, eu já estava em Palmas fazendo teologia, e aí pediram, ô Anderson, você poderia contar um pouquinho da sua história para os jovens? Eu falei, mas não é bom, né? Mas fui tremendo, contei, e nisso que eu contei, eu fui vendo a transformação acontecendo naqueles jovens através do testemunho. Porque muitas vezes quando a gente fala com jovens, né, nós que já temos um pouquinho assim de idade e tal, a gente fala com eles, você não sabe de nada, você não sabe o que eu estou vivendo. E aí eles disseram, não, peraí, esse aí sabe até mais do que a gente está vivendo. E a partir daquele dia, 2004, eu não tive mais vergonha. Porque Deus fez e continua fazendo na minha vida. Ô padre, você sabe que eu fui lendo seu livro e foi me dando assim uma dúvida interior. Eu disse assim, mas será que o padre vai ter coragem de, com essa transparência que ele escreveu, falar com serenidade sobre esses pontos, né? Eu achei, padre, assim, algo tão encantador, mas tão encantador, que se eu já te admirava, né, por ter visto várias vezes, principalmente na televisão, nas pregações, depois de ler esse livro, eu te admiro mais, infinitamente mais, porque talvez nos tempos atuais, tudo que a gente precisa é lembrar que os nossos evangelizadores, aqueles que são grandes comunicadores, né, como é o caso do padre, né, ele, ao mesmo tempo, é de carne, sabe? Osso, tem suas fragilidades. Eu estou falando tudo isso, você que está em casa, que não conhece, né, a história, talvez esteja se perguntando, mas Dalcides, então começa logo, eu quero saber das coisas. Calma, você que está em casa, calma, tudo tem o seu tempo. Minha avó dizia isso, tudo tem o seu tempo. Ô padre, vamos fazer o seguinte,
Vamos pedir mais uma música para a Grazi, pode ser? Grazi, ainda pode chamar você de Grazi, como ela no tempo da universidade, ou agora tem que chamar de Graziele Cunha? Não, de Grazi. Ô, Grazi, uma música bonita, pode ser? Pode. Vamos lá, então. Juninho, vai, força, filho. Mesmo de noite, em silêncio, tu vens e fala ao meu coração. Confio e entrego a ti o que ainda está por vir, sem qualquer preocupação. Junto de ti não vacilo. Eu sei o caminho que devo seguir. Estás aqui segurando minhas mãos. E é só assim que eu vou conseguir cuidar de mim, Senhor, porque em ti encontrei o meu lugar. Escolhi estar contigo, meu amigo, meu abrigo. Escolhi estar contigo, meu amigo. Minha razão é te amar. Mesmo de noite, em silêncio, tu vens e fala ao meu coração. Confio e entrego a ti o que ainda está por vir, sem qualquer preocupação. Junto de ti não vacilo. Eu sei o caminho que devo seguir. Estás aqui segurando minhas mãos, e é só assim que eu vou conseguir cuidar de mim, Senhor, porque em ti encontrei o meu lugar. Escolhi estar contigo, meu abrigo, meu amigo. Cuidar de mim, Senhor, porque em ti encontrei o meu lugar. Escolhi estar contigo, meu amigo. Minha razão é te amar. Graziele Cunha,
Mas que maravilha, meu Deus do céu. Mas também ter o Juninho Matsuyama ao lado também faz toda a diferença, né, minha filha? Toda a diferença. Ele vai assim, junto contigo na onda mesmo, ele até fecha os olhos e balança a cabeça. Eu digo, meu Deus do céu, assim facilita também, não é isso? Toda a diferença. É o seguinte, ó, eu tenho 3 envelopes. Vamos separar um dos 3 envelopes? Pode ser? Vamos começar então com o Juninho. Vamos lá. 1, 2 ou 3? Um de um, né? 1. Então nós vamos deixar separadinho esse aqui. Tem um pensamento bíblico. Em algum momento, padre, ou momento de oração, ou a gente vai estar falando com alguém ao telefone, ou logo após uma canção, este aí, envelope número 1, vai ser fonte de inspiração para nós. Pode ser? ...24 minutos de um novo dia que está só começando, padre. E começando também estava eu num desses dias e eu comecei a ler o seu livro e de fato foi assim compulsivo. Comecei a ler, aí li até a tarde da noite, depois no dia seguinte continuei. Uma coisa me chamou a atenção, na página 14, diz assim: lembro-me de que até eu ficava indignado ao ver essa maneira de confiar do meu pai. Pois ele não apenas confiava em pessoas conhecidas ou próximas, mas também confiava em pessoas desconhecidas e até mesmo pessoas que não inspiravam nenhum tipo de confiança. Por que é que esse contato com o seu pai, por que é que essa forma dele lidar com as pessoas te causou assim, uma marca tão forte a ponto de já estar na página 14 do seu livro? Bom, primeiro, esse livro ele nasceu do luto do meu pai, né? Meu pai ele faleceu em 2015 e eu fiquei durante 2 anos segurando o luto. Somos eu, minha mãe e minha irmã. O que significa segurando o luto, padre? Eu não vivi o luto, eu não chorei. Não chorou? Não chorei. É como se eu quisesse ser forte. Ali para minha mãe e para minha irmã. Então eu não segurei, aliás, eu não segurei. E ainda mais... Tem que segurar? Já era padre na época? Já. Então aí também entra um pouco esse lado, né? Missa de 7º dia. E aí os pontos deste livro, eles nasceram lá, na missa de 7º dia do meu pai. Só que aí foram várias coisas, inventário, venda de casa, compra de casa, tirar minha mãe de todo um processo. Nas minhas primeiras férias, 2 anos depois... Eu cheguei em casa e aí meu pai não está mais aqui. Foi quando eu comecei a pensar nele e lembrando tudo aquilo que ele tinha me deixado, como confiança, como justiça, como fidelidade, como honestidade. E aí eu falei, eu vou começar a escrever isso. Não pensando no livro, mas conjugando a minha história com aquilo que meu pai tinha me ensinado. E um dos primeiros pontos era esse. Seu pai confiava mesmo quando a pessoa não dava todas as razões para se confiar. Não. Mas você acha que isso é bom ou isso é ruim? Olha, olhando para a história do meu pai, eu acho que ele era uma pessoa livre por causa disso. Porque quando a gente fica sem preconceito? Atrás, sem preconceito. Porque quando a gente fica com o pé atrás, e isso é uma coisa que eu luto para ser, quando a gente fica com o pé atrás... Não, essa pessoa não inspira confiança. A gente se escraviza ali naquela situação. E a gente, às vezes, pode até perder alguma oportunidade, né? Pode perder uma oportunidade, pode perder a liberdade, pode perder ali a espontaneidade. E meu pai me inspirava nisso justamente porque ele sempre dizia, pode ser que ela não faça isso, pode ser que ela não seja assim. Pode ser que a pessoa, ela mude. E minha mãe, eu, minha irmã, nós até brigávamos com meu pai. Mas como é que o senhor faz um negócio desse e tal? E aí ele sempre confiava. Interessante. Sempre confiava. Você está falando, tô imaginando assim, acho que Deus é um pouquinho assim também, não é? Essa é uma característica de Deus? Parece que continua acreditando quando está todo mundo falando, mas não vai dar certo, mas não vai mudar, não vai ter jeito, não vai dar certo. Parece que sempre tem. Ô, Natanzinho, tem aí algum saudade daquele tempo? Estou, assim, voltando um pouquinho na história. Vê se encontra aí alguma saudade daquele tempo, alguém contando alguma história para nós. E estou lembrando também daquela música do Nelsinho Corrêa, que nós colocamos o Nelsinho aqui em oração. Ele também passou um perrengue por causa dessa Covid, né?
Graças Foi? a Deus está bem agora, mas... Tá bem, né? Tá firme, forte, voltou para casa. Graças a Deus. Foi internado. Ele tem uma música muito linda que diz assim: só se tem saudade do que é bom. Se eu chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Você sabe que você falou a respeito do choro? Tem luto que a gente realmente tem dificuldade de fazer aquele processo que começa com, sabe, abrindo o coração, desmontando um pouco toda aquela rigidez interna que a gente tem. Como é difícil tocar o nosso lado humano, né, padre? Será que é porque a gente coloca um ideal, quem sabe, assim, muito elevado, de que eu tenho que ser forte o tempo todo? Ou na nossa cultura, quem é forte não chora. Eu acho que tudo isso tem um preço, né? Nós somos, pelo menos a minha geração, é aquela que a gente ouvia de muitas pessoas. Homem não chora. E depois já com a vocação sacerdotal, eu já era padre na época, então era como se eu tivesse assumido um papel de robô, né? Não tenho sentimentos. E mesmo que eu tenha, eu não posso demonstrá-lo. Eu não posso viver. Por quê? Porque eu preciso ser forte, eu preciso acompanhar minha mãe, eu preciso acompanhar minha irmã, eu preciso ser o homem da casa e tal. Então eu não me dei liberdade para isso. E quando, 2 anos depois que eu li, acho que em 2017, era choro compulsivo. E como foi libertador? Por quê? Porque é justamente isso. Eu toquei na humanidade. Aquilo que muitas vezes a gente fala para os outros, que a perda faz parte, que o sofrimento faz parte, que a morte faz parte. A gente fala para os outros muitas vezes, mas falar para nós mesmos é muito complicado. E às vezes é necessário passar por uma situação dessa para nós vermos, espera aí, o que eu estou fazendo do meu hoje, né? A primeira coisa é essa, o que eu estou fazendo do meu hoje? Porque eu tive a oportunidade de estar com meu pai na sua última noite no hospital. Meu pai teve 4 crises, ele teve uma infecção e uma bactéria que pegou. Ele teve 4 crises que ele teve que parar no hospital. As 4 crises, eu estava em missão, estava viajando. Estava uma em Palmas, em Salvador, em Rio de Janeiro e Fortaleza. Quando eu cheguei de Salvador, meu pai estava no hospital já, eu fui. Eu fiquei a última noite com ele antes dele ir para a UTI, no outro dia ele faleceu. E naquele momento eu vi a debilidade de um homem. Meu pai naquela noite ele já delirou, a pressão dele caiu demais e no hospital, no quarto, ele levantava rápido, queria ir no banheiro e já estava todo cheio de aparelhos disso. O senhor vai para onde? Eu preciso ir no banheiro, eu preciso ir embora. Eu falei, calma, pai. Aí no dia de manhã eu fui para casa, minha mãe chegou, porque aí ela iria ficar um pouquinho. Eu fui para casa e falei, eu vou celebrar a missa para trazer a Eucaristia para o meu pai. Cheguei em casa, o telefone toca, eu estava no meio da missa, em casa, sozinho. Aí eu vi a mensagem, minha mãe dizendo, vem porque teu pai está morrendo. Acabei a missa muito rapidinho e fui, levei a Eucaristia. Cheguei, meu pai já estava agonizando. Só deu tempo de eu colocar a hóstia na boca dele. E eu tinha trazido uma imagem de Fátima, de Nossa Senhora de Fátima, que tinha colocado na cama dele. E ele começou a dizer, mamãe, mamãe. Eu nunca tinha ouvido meu pai falar daquele jeito. Eu falei, o senhor está vendo a mãe? O senhor está vendo a avó? Não, eu estou vendo a mamãe. E ali, naquele momento, aí os médicos já vieram, aí já pegaram, já levaram, foi para a UTI. E eu tive a oportunidade de entrar na UTI como padre. Só que eu entrei como padre, mas na hora que eu cheguei diante do leito do meu pai, eu não era o padre, era o filho. Falei tudo. Meu pai já entubado, falei tudo que eu podia ter falado com meu pai, tudo que eu não tinha dito durante a vida, por isso que eu falo ali, naquele momento eu vi a importância do hoje, do agora. Tudo que eu não tinha esperado, tudo que eu não tinha falado, eu saí de casa muito cedo e aí falei, e ele tem uma reação. Aí naquele momento fui, dei a unção dos enfermos, a absolvição dos pecados, dei indulgência plenária, tudo ali que eu podia dar. E passadas algumas horas, meu pai falece. O Padre Jonas me liga depois. E eu contei isso para ele. Ele falou assim, imagina a alegria do seu pai.
porque eu dei os sacramentos da última hora para meu pai ali. Nossa, lindo isso. Imagina a alegria do seu pai de chegar no céu com o bilhete na mão e dizer: este aqui foi meu filho que deu. Lindo. E ali foi essa experiência de tocar nessa humanidade, de viver isso e de poder olhar para essa história e dizer: a minha história não acabou com esse livro. Aí foi uma parte dela. Eu ainda continuo escrevendo a minha história. Forte. 34 minutos de um novo dia, eu aqui me segurando. Natanzinho, coloca o VT aí, filho. Vai lá. Minha matéria favorita na escola sempre foi o português. Minhas professoras eram muito inteligentes e eu ficava encantado com cada aula. Quando tinha aquela famosa dobradinha de aulas então, eu adorava, era a maior alegria. Meus amigos ficavam bravos e me chamavam de puxa-saco. A língua portuguesa é muito rica e cheia de significados. Não é à toa que hoje sou formado em letras e também dou aulas de português. Um dia eu recebi ensinamentos com muito amor e hoje tento levá-los com o mesmo amor que recebi. Não é uma tarefa fácil, mas ao mesmo tempo é realizador ser um professor. Tenho muito orgulho. Abraços, Joaquim. São histórias de cada um de nós, né? São histórias que a gente se lembra também do passado. Grazi, se lembra alguma coisa, assim, teve algum momento da sua vida que teve alguma perda ou alguma coisa ou alguém, tem algum fato assim que marca a sua vida como saudade? Nossa, tenho. Estava escutando o padre falar e já fico emocionada só de escutar, né, a história forte, né? Esse momento da UTI, enfim. Eu perdi minha mãe também quando eu tinha 19 anos. Nossa. E também, assim, foi uma situação que, depois, olhando para a minha história, eu vejo Deus em tudo, assim, né? Mas ela passou mal numa sexta-feira e eu não morava mais com ela, eu morava com meu pai na época. Meus pais eram separados. E nessa sexta-feira que ela passou mal, eu estava na casa dela, fui fazer uma visita, né? E aí eu pude socorrê-la, pude buscar ajuda, enfim. E ela passou mal na sexta e faleceu no domingo, ela teve um AVC. Né? Assim, foi, assim, acho que o momento mais triste, o momento mais difícil da minha vida, sem dúvida. Enquanto o padre falava dessa experiência da UTI, eu também pude entrar na UTI, né? Quando minha mãe estava já prestes a falecer. E eu não falei uma palavra, porque ao contrário dos homens, né, assim, eu não tenho isso, assim, eu sou uma chorona mesmo, assim, com tudo na vida. Então, nessa situação, de maneira especial, eu me permiti chorar, me permiti sofrer, né, durante, depois, né. E nesse momento em que eu entrei na UTI, eu não falei uma palavra porque eu não conseguia, eu só conseguia chorar, olhar minha mãe naquela situação, né, porque de fato já não era mais a minha mãe ali. Eu não conseguia reconhecer a minha mãe, né, naquela situação, né, daquele jeito. E aí os batimentos cardíacos dela alteraram, né, foram, mesmo sem saber que eu de fato estava ali, né, mas ela sabia, né, ela sentia que eu também estava. Então, assim, foi um momento muito, muito difícil, mas vejo Deus em tudo, né, pela oportunidade de estar com ela nos últimos momentos da vida dela também. É uma saudade que não tem fim, né, é uma dor que ameniza, mas que está aqui, né, para sempre. Talvez todas essas histórias estejam, assim como estava mexendo comigo também, está mexendo com você que está aí em casa. Posso pedir uma música agora? Então, ó, você que está em casa, sabe aquele momento assim que seja seu agora? Porque essas imagens todas, né, que a gente foi construindo na mente, na cabeça, né, foram imagens que foram nos trazendo também recordações de, quem sabe, algum momento importante da sua vida. E essa canção vai ser para isso, para você voltar lá. Levar, quem sabe, a cura que esse momento precisa. A força que você precisa hoje. Quem sabe seja essa madrugada, a madrugada do recomeço. Recomeçar. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto,
quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência grandiosa não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Sou grato, não desististe de mim. Pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar. 43 minutos de um novo dia que está só começando. Quinta-feira, né? Quinta-feira já. Ó, eu não sei se é impressão minha, mas parece que a semana está passando mais rápido, né? Nossa, não tá? Mais rápido. Ó, não foi ontem aniversário do nosso Bruno? Foi? É? Nossa, foi um dia inteiro de festa, né? Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Todos os programas, né? Fizeram homenagem ao nosso menino. Bruno, meus parabéns, filho. Meus parabéns. Menino dedicado, né? Tá aí na luta todos os dias, animado. E tá pedindo de forma especial pelo sogro, né? Seu sogro, nós estamos colocando em oração todos os dias aqui
pedindo para que passe logo esse período de Covid, de hospital, tudo isso que a gente está sabendo bem assim, próximo mesmo que isso significa, porque em cada uma das nossas famílias a gente tem um ou mais casos de gente que está sofrendo com Covid. Daqui a pouco nós vamos pedir, se o padre conduz a gente a um momento especial de oração pelo fim da pandemia. Nós estamos precisando nos unir mesmo em oração, pedindo bênçãos, graças dos céus. Falando em bênçãos, graças dos céus, padre, dia 25 desse mês, o Papa Francisco, ele vai conceder a indulgência plenária e a missa será transmitida por várias emissoras católicas, certamente também pela Canção Nova, e aqui pela Rede Vida, 5 horas da manhã, a transmissão da missa do Papa, que concede a todo o mundo a indulgência plenária. Para quem está em casa, assim, está acompanhando a gente, quem sabe pela primeira vez, né? Resumidamente, padre, o que isso significa? Indulgência plenária concedida pelo Papa Francisco nessa celebração, nessa missa do dia 25. Indulgência plenária vamos dizer assim, tudo aquilo que a gente faz de mal, do pecado, ele nos mancha a alma. E nós vamos ao confessionário, confessamos o nosso pecado, Deus nos perdoa, Deus nos abençoa. Porém, essa mancha na alma, ela permanece. Para nós não nos apresentarmos diante de Deus na nossa Páscoa, quando nós morrermos e estivermos lá diante de Deus, então a Igreja, né, na autoridade do Papa, concede essa lavagem da alma, vamos dizer assim, de uma forma bem resumida. O pecado, ele causa essa mancha, né? Até, digamos assim, dentro do direito canônico se fala, a absolvição na confissão, ela nos tira da culpa, não das penas, né? Ela nos liberta das culpas e não das penas. Então, a indulgência plenária dada pelo Papa em situações como esta, como ele deu em 2020 também, é justamente isso. É nós sermos lavados na alma de todas as manchas deste pecado. E a gente pode também atribuir para uma pessoa que faleceu. Justo. E a gente diz, olha, eu estou fazendo essa preparação, porque o Papa fala assim, olha, umas coisas que são importantes. Se você pode, faça uma confissão. Se você pode, receba a Eucaristia nesse período. Se você pode, coloque o Papa nas suas orações diárias. E se você pode, faça uma doação, uma caridade para uma pessoa idosa, para um doente, para alguém que está aí próximo a você, quem sabe, e que você pode ajudar. Mas nesse ano o Papa diz assim, se talvez você não puder fazer esse caminho que é o natural para se receber a indulgência, excepcionalmente acompanhe a celebração da missa. Porque tem muita gente idosa, por exemplo, ou que está doente, ou que está no leito de hospital e que não está podendo sair para participar da Eucaristia, não está podendo sair de casa ou de um hospital para ir fazer uma confissão. O Papa disse, mas você vai receber da mesma forma essa indulgência plenária. Agora eu vou dizer para você que para você receber essa indulgência plenária, então você já sabe qual é o caminho. Só que tem um detalhe nisso. A gente quer fazer uma delicadeza aos nossos benfeitores. Nós vamos recolher todos os nomes e nós vamos levar na missa celebrada pelo Papa Francisco no dia 25, os nomes dos nossos benfeitores. Então, se você ligar agora, 0 Operadora 11 4200 8080, você vai poder se tornar benfeitor dessa obra. Nós vamos levar o seu nome lá para a Basílica de São Pedro. É a Ana, né? A Ana que vai, nossa repórter, ela vai ter os nomes todos em mãos. E a Ana, que já está lá nas redondezas lá do Vaticano, se preparando, inclusive, para essa celebração eucarística, para essa missa. E vai ser a nossa mensageira, vai ser aquela pessoa que vai ter todos os nomes dos nossos benfeitores em mãos. É por isso que eu quero dizer para você que está agora me acompanhando, se você nos ajuda a manter essa obra de evangelização, pode ter certeza que o seu nome vai estar lá. Você vai receber a indulgência plenária, independentemente de ser nosso benfeitor, de ter o cadastro aqui com a gente, de ajudar a nossa obra de evangelização, independente disso, você vai receber. Eu estou dizendo só que nós vamos pegar o seu nome como benfeitor e nós vamos fazer uma delicadeza a mais. A gente vai
enviar o seu nome para que esteja nas mãos da Ana naquela celebração do dia 25 às 5 horas da manhã. Nós também vamos trazer um momento muito especial, que vai ser a missa com Dom Fernando, aqui nesse estúdio, agora, né, na sexta-feira do sábado, né, madrugada de sexta para sábado, a gente vai trazer a celebração eucarística também em preparação à indulgência plenária. Nós vamos renovar o ato de fé e eu vou pedir se o padre pode conduzir esse momento do ato de fé, onde a gente vai dizer que a gente crê, né, firmemente que há um só Deus. E este ato de fé é uma forma também de renovarmos a nossa fé. Posso pedir, padre, para você conduzir? Sim, claro. Então, nesse momento, você que está em casa, se você pode até, se coloque em pé nesse momento, é uma das formas de a gente todos os dias se preparar. Estamos no 10º dia de preparação ao recebimento dessa indulgência plenária. Hoje nós vamos renovar a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu creio firmemente que há um só Deus em três pessoas realmente distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar e ao terceiro dia ressuscitou. Creio em tudo que mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica, que Deus, verdade infalível, o revelou nesta crença. Quero viver e morrer. Amém.